Boa noite, irmãos. Dessa vez o Senhor nos permite estar aqui nessa noite para compartilhar uma porção da Palavra de Deus e que essa venha nos encorajar na caminhada, né? Nós já, até o dia de hoje, nós experimentamos as bênçãos de Deus. Quantas bênçãos? Né? Quantas bênçãos nós experimentamos em todo o decorrer da nossa história. Cada um de nós, se nós olharmos, nós iremos analisar o quanto o Senhor foi bom e fiel na nossa trajetória. Nós rimos mais do que choramos. Nós nos alegramos, nós nos fartamos mais do que passamos necessidade. Cada um de nós temos isso, né? Então, quando a gente olha para a nossa trajetória, aí a gente percebe que o Senhor cuidou cada instante. Né? Mas nós temos que sempre lembrar que aqui nós estamos longe do lar. E longe do lar, o conforto não é igual no lar. Não é mesmo? A gente viaja, a gente vai para outros lugares e a gente sente falta da cama da gente, né? Da casa da gente. A gente sente falta. Por quê? Porque não é o nosso lar. Então a nossa casa terrestre aqui é uma figura daquilo aonde nós iremos realmente experimentar o melhor de Deus. O melhor de Deus só vai se experimentar quando nós estivermos na presença dele. Aqui são algumas partículas das benécias de Deus, das bondades de Deus, da misericórdia de Deus. Por causa que o hino ele canta, né? Cada bênção nos convém lembrar. Porque nós somos dados a lembrar daquilo que nos machuca. Não é mesmo? A gente tem facilidade de lembrar disso. Daquilo que nos prejudica. Né? Por causa disso que a gratidão ela é muito importante na nossa vida. Porque quando nós estamos gratos, nós estamos satisfeitos. Não é mesmo? Então, por causa que a Bíblia nos exorta a sermos gratos. Né? E o escritor desse hino, ele retrata muito bem. Cada bênção nos convém lembrar. Né? Cada uma. Quantas bênçãos, não é mesmo? E apesar de todas as bênçãos que o Senhor tem nos dado, apesar de não merecermos, nós temos que aprender mais de Deus. Quanto mais nós aprendemos de Deus, nos aproximamos de Deus, a gente consegue perceber a bondade dele. Como ele é bom. Como ele é bom comigo. Como ele é bom com você. Quanto mais nós aproximamos de Deus, a gente percebe que a gente é falho, a gente valoriza mais e mais a bondade de Deus. Não é mesmo? Quando a gente olha para nossas vidas e percebemos o cuidado que o Senhor teve, né, com cada um de nós. Eu queria convidar nessa noite para a gente fazer uma releitura lá em Colossenses. A gente já falou sobre esse assunto uma época atrás aqui. E esse assunto veio para a revista de novo, né? Veio trazendo a revista sobre esse assunto e a gente vai aprender um pouco mais de Deus, né? Eu tenho falado muito esses últimos dias sobre que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Né? Que darei eu ao Senhor? Eu tenho falado muito nesse ponto, né? Que darei eu ao Senhor? Porque cada um de nós, quando a gente olha para a nossa vida, nossa trajetória, a gente percebe o que eu posso dar ao Senhor por tudo aquilo que Ele me concedeu nessa vida. Quantas vitórias Ele permitiu, quantas batalhas que pareciam intransponíveis e a gente venceu. Quantas batalhas, né? Eu conversando com a mãe de uma pessoa hoje e ela aflita porque o neto está caminhando num caminho difícil e ela diz que essa é a batalha maior. Eu falei, não é essa a batalha maior, você já passou batalhas maiores que essa. Você passou batalhas maiores que essa, tenho certeza. Mas essa parece ser a mais pesada. Não, porque essa é a última. Se Deus prolongar, vai vir outras batalhas e você vai achar que essa agora é a maior. Essa agora é a maior. A minha é maior que a dos outros, né? A minha aflição é maior que a dos outros. Mas é mesmo, a sua aflição é maior do que a minha, né? A gente perceber, a nossa aflição é maior do que a dos outros.
Uma pessoa que tem pavor de barata, você não sabe o quanto aquilo transtorna ela. Para mim não faz diferença. Não é mesmo? Então, a nossa dor é sempre maior do que a dos outros. Isso é uma verdade, não é mesmo? Eu lembro quando eu ia para Belo Horizonte, e a gente ia, Belo Horizonte, muita serra, quem já foi lá, sabe? E você vai, sobe, tem que ser trecho da estrada, você sobe, você olha tudo por cima. Aí você fala, agora eu estou no lugar mais alto. Aí daqui a pouco você está no outro lugar mais alto, você vê tudo por cima de novo. A vida é assim, né? Cada batalha você vai achar que vai ser maior do que a que passou. Mas não. Cada batalha a gente acha que é maior. Por quê? Porque aquela é a última. Essa é a última batalha que você está batalhando. Né? Se Deus prolongar, vai vir outras batalhas. Mas o Senhor tem tido cuidado com cada um de nós, não é mesmo? Colossenses capítulo 1, a gente queria comentar um pouco sobre esse capítulo aqui, irmãos. Colossenses capítulo 1. Eu gosto muito dessa passagem aqui. Toda a carta aos Colossenses é muito instrutiva, ela é muito real, ela é muito atual, ela é muito instrutiva para nós. Né? Traz para a gente um conhecimento, uma profundidade daquilo que o Senhor é, daquilo que Ele fez, faz e daquilo que Ele espera de cada um de nós. Né? Então é muito interessante essa carta aqui aos Colossenses, né? Oi? A primeira parte que abordou sobre os dias agora sempre são piores do que o passado, aí o Eclesiastes, capítulo 7, 10, ele fala assim, ó, nunca digas por que foram os dias passados melhores do que este. Parece que faz uma reflexão, falando assim, ó, não pare para ficar refletindo no passado, falando assim, no passado era muito melhor do que hoje eu estou indo esse negócio, o passado era feliz, né? Mas na verdade, se você for analisar uma Bíblia, na hora que você está num momento difícil, você só lembra das coisas boas do passado. Você não lembra do passado, você tinha que ter um monte de coisa difícil também. Aí o rapaz do Eclesiastes, Salomão fala, nunca digas, nunca pare de pensar por derrotando. Por que o passado foi melhor que hoje? Eclesiastes 7:10. É isso aí. Uma pessoa falou assim, como é que tá? Eu falei, rapaz, eu nunca experimentei uma vida melhor do que essa. Tá muito bom. Eu nunca vivi um período melhor que esse. Tá muito bom. Né? Porque a gente, cada fase, cada idade que a gente chega, a gente vai ter os seus problemas e as suas dificuldades daquele percurso que nós estamos passando, não é mesmo? Isso é uma realidade, não é mesmo? A gente já passou pela aflição da mocidade, né? Da juventude. Desse jeito. A maioria que já passou a aflição do casamento, do início de casamento, né? Da aflição do primeiro filho, né? E todo esse processo que a vida vai nos experimentando e a gente vai superando uma a uma. Não é mesmo? Mas é isso aí, que a gente possa ter a firme convicção de em quem nós cremos. A nosso crer, aquilo que nós cremos, determina, irmãos, um posicionamento diante das lutas e desafios. De que eu creio? Qual é a minha esperança? Né? A minha esperança, a minha crença vai me dar estrutura para poder enfrentar o desafio que nós estamos enfrentar no cotidiano. Né? Então, essa clareza, esse pleno conhecimento de quem eu sou, para onde eu vou, vai me dar estrutura para poder suportar os embates que a vida nos coloca. Né? Não tem jeito, não é mesmo? Então, esse primeiro capítulo aqui tem uns pontos aqui muito interessantes. Paulo, ele aborda muito aqui o conhecimento do Senhor, o conhecer o Senhor, né? Ele começa aqui no versículo 1, né? Falando, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, né? Então ele fala quem ele é, o apóstolo, mas não é minha vontade, é vontade de Deus, né? E ele vai escrever aqui aos santos,
irmãos fiéis em Cristo, que estão em Colosso. Santos e fiéis, né? Então o Senhor, Ele nos fez santos, santificados, né? E fiéis, né? Irmãos em Cristo que estão em Colosso. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Jesus Cristo. Versículo 3. Graças damos a Deus, Pai de nosso Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada no céu, da qual já antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho. Eu gosto muito desse versículo 5 aqui, irmãos. Eu acho esse versículo 5 extraordinário. O que motivava essa igreja a ter um comportamento de fidelidade, de amor e de fé em Jesus? A esperança do céu. Não era a esperança que eles iam superar as suas lutas cotidianas, né? Porque a igreja, neste momento aqui, era um momento de iniciação da igreja. Quantas lutas, quantos desafios, quantas coisas do contrário. Porque nós vivemos num país, principalmente onde nós vivemos, que ser crente em Jesus é tranquilo, não tem problema. Agora aqui é uma igreja que estava sofrendo perseguições, e perseguições reais. Perseguição real, não é perseguiçãozinha meia boca aí que muitas das vezes as pessoas reclamam, não. Perseguições reais, né? Perseguição de morte. E Paulo, ele está orando para a igreja e ele falando da esperança do céu. Não esperança que eles iam dominar o país, ia dominar o mundo, mas esperança de algo no céu. Porque aqui, a vida nossa aqui, eu falo sempre aqui, a vida nossa aqui, humanamente, nós vamos perder a batalha. Nós não vamos vencer. Não vamos vencer. Não é mesmo? Então a esperança do céu é que tem que nos motivar. A esperança do céu. Né? E eu sempre falo que a esperança que nós depositamos em coisas aqui que não são erradas, são esperanças válidas. Quando a gente deposita esperança no tratamento que nós fazemos, nós depositamos esperança na dieta que nós fazemos, nós depositamos esperança no plano de saúde que nós temos, no trabalho, são esperanças válidas, não são esperanças inválidas. Mas a esperança do céu, ela é para sempre. Eu gosto dessa palavra que o Apocalipse vai dizer, nunca mais dor. Aqui nós vamos experimentar dor. Aqui nós vamos experimentar dificuldades. Mas quando chegarmos lá, nunca mais dor. Né? Então, Paulo, ele exalta essa característica dessa igreja. Uma igreja que tinha fé em Jesus Cristo e o amor que tinha com todos os santos. O amor que tinha para com os outros. Né? Então, irmãos, às vezes a gente fala de amor, né? É uma palavra muito interessante para falar, mas a ação que representa o amor, que nós temos que batalhar por ela. Né? Que falar que ama a pessoa, né? Eu amo a minha esposa, mas não faz nada para demonstrar esse amor. Não é mesmo? Tem que ter ações que compactuem com essa palavra, que acompanhem essa palavra. Amor não é um sentimento, mas é uma ação em direção ao alvo que você determina como amor. Né? Porque é uma palavra muito boa de se falar. Mas as ações, ela tem que comprovar essas palavras. Não é mesmo? E a gente entende aqui que essa igreja, ela tinha ações que demonstravam amor uns com os outros. Mas tinha um motivo. Qual o motivo? Porque nós somos seres humanos. Você sabia que nós somos seres interesseiros?
Sabia, Wellington? A gente é interesseiro. Não é mesmo? Mas ela tinha um interesse. Interesse da esperança. Olha só o que Paulo fala no versículo 5. Por causa da esperança. Por causa da esperança. Vocês têm sido assim por causa da esperança. Aí Jesus fala assim, ajuntai tesouro na terra. Ele nos convida a juntar tesouro onde? No céu. Quando eu ouço isso, irmão, sabe o que eu entendo? Há a possibilidade de ajuntar tesouro lá. Não é isso? Quando ele falou isso, não está dando essa possibilidade. Não é isso que ele está falando? Ó, ajuntar tesouro no céu. Se tem essa possibilidade, então tem possibilidade. Né? Então eu posso ter atitudes que possa vir a juntar tesouro no céu. Por que o tesouro? Que ele vai falar, né? Que onde estiver o seu tesouro, né, estará também o seu coração. Não é mesmo? Que a gente é interesseiro. Nós temos sentimentos de interesse. Né? Portanto, o que leva uma pessoa a tomar água com limão de manhã cedo, água morna com limão? O que leva uma pessoa a fazer isso? Interesse. Não é mesmo? O que leva a pessoa a ir para uma academia de pilates? A pessoa falou que... Aí, irmã, a pessoa falou... Oi? Oi, não. A pessoa falou que o professor de pilates vai para o inferno, porque tortura muitos outros. A pessoa falando. Não está entendendo? Também, com certeza. Sim, é. Mas são os vícios saudáveis, né? Mas são os vícios que podem trazer benefícios. Interesse. É isso aí. Tá vendo? Pode falar. Com certeza. Sim. De melhorar muito. Melhorar muito, né? Com certeza. É isso aí. De muitas maneiras. É aí. Melhorar. Porque da maneira que você fala, a gente trabalha. Sim. Da desejo de Deus. Com certeza. Ele vai nos abençoar, mas nós temos que fazer nossa parte. É isso aí. Aquilo que nós temos que fazer, O senhor não faz. ele não vai. Não vai fazer. Ele conhece o nosso. Conhece. Realmente. Vai nos guiar, né? Eu creio nisso. Eu creio nessa busca, sabe? Esse desejo de acertar. Né? Eu tenho que acertar, não é? Desejo de aproximar, né? Tem uma palavra muito libertadora, né? Que Tiago vai dizer, né? Chegai-vos a Deus, né? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. É uma palavra muito, muito libertadora. Né? Antes santificai ao Senhor, né? Pedro vai dizer uma palavra mais ou menos assim, antes santificai deixa eu só ler esse versículo direitinho, que não fugiu da mente. Deixa eu ler esse versículo. Oi? É isso aí. Pedro vai falar sobre esse versículo. Eu queria ler esse versículo. Né? Antes santificai a Cristo como Senhor em vossos corações. E estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança
que há em vós. Qual a razão da... Está vendo a esperança? Qual a razão da minha esperança de ir para o céu? Né? Qual a razão da minha esperança? É Jesus Cristo. É o fato de eu ter reconhecido e Ele ter me comprado com o seu precioso sangue. Então ele fala muito legal. Antes santificai a Cristo como Senhor em vossos corações. Né? O que esse versículo aqui, ele me traz para nós uma responsabilidade. Né? Antes santificai a Cristo em vossos corações. Antes de qualquer coisa. Sabe quando eu vejo essa palavra aqui, eu entendo que eu posso. Não é que eu tenho, mas eu posso. Eu posso santificar Cristo em meu coração. Né? Eu posso. Eu posso, Naí falou, eu posso ser uma pessoa melhor. Eu posso ser um marido melhor, uma esposa melhor. Eu posso. Eu posso ser mais fiel. Porque eu sou um salvo. Eu posso ser um filho melhor. Porque Ele me comprou com o seu precioso sangue. Não é? Então, não é que eu sou obrigado, mas saber que eu posso. Eu posso. Não é que eu sou obrigado a melhorar para ser salvo. Eu não preciso melhorar para ser salvo. Mas eu posso melhorar porque eu já sou salvo. É diferente. Né? Eu não preciso ser mais fiel para Deus me amar mais. Mas eu posso ser mais fiel. Né? E eu falando com os meninos sobre batismo semana passada, e eu falando com eles, vocês são filhos, se vocês são crentes em Jesus, vocês são filhos de Deus. Se vocês são filhos de Deus, vocês têm liberdade de ser um filho melhor. Né? Eu fiz uma ilustração, tá vendo? Vocês são filhos do Elvis, né? Se vocês fossem negligenciados, não respeitassem, não andassem nos conformes, o que ia acontecer? Vocês iam perder bênçãos. Não é? Não perde a filiação. Filiação perde? Não perde. Mas perde a comunhão, as bênçãos. Não é? Não é que eu tenho que ser. Oi? Uhum. Levou Cristo à morte. Então, maneira. Deu ação. Uhum. Sim. Fruto é um fruto, né? É uma ação, né? É isso aí. Então, irmãos, interesse, né? Qual que movia, qual que motivava? O que tem que motivar a nós caminharmos no caminho estreito? O que tem que motivar? A esperança do céu. Né? Porque se eu esperar em Cristo só nessa vida, o que eu sou? Mais miserável que todos os homens. Não é mesmo? Por que só esperar Cristo nessa vida? Mas nós podemos esperar Cristo nessa vida também. Ele nos exorta a buscá-lo, a orar, né? E clamar pelo socorro dele. Né? Mas a nossa esperança maior é estar reservada no céu para vós. É que Paulo vai falar aqui com a igreja. Não é? O que motivava essa igreja? Por causa da esperança que vos está reservada no céu, da qual já antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho. A palavra... Porque na esperança somos salvos. Olha, esperança que não se vê não é esperança. Esperança que se vê não é esperança. Pois quem espera, quem está vendo. Mas esperança, ele não vê com paciência ao aguardando. Aqui ele vai falando, né? Porque para mim tempo certo, sofrimento, tempo presente, não pode comparar com agora. Agora a casa também pode. Essa esperança, né?
Pedro fala na forma do mal, renovado uma vida E esperança. uma esperança. E a prova não se vê. Tá vendo? Olha esse jogo de palavras que é interessante, né? Então, isso é esperança, né? Esperar aquilo que a gente não vê. Aí Paulo vai para trazer uma luz maior nessa esperança daquilo que a gente não vê. Aí Paulo vai falar assim, aquilo que o olho não viu, né? Aquilo não subiu o coração do homem. Então ele até trazer uma colocação nesse sentido, né? Porque é grandioso, irmãos. É grandioso essa esperança do céu. Porque aqui a nossa caminhada vai ser cada vez mais devagar. Cada dia que passa, os nossos passos serão mais lentos. E a esperança da glória. E o fato de saber que eu sou portador da mensagem do Evangelho tem que me motivar a viver nesse mundo, apesar da certeza que nós vamos partir. Mas essa convicção de saber que eu tenho possibilidade de propagar a palavra da reconciliação tem que trazer para nós alegria, satisfação e disposição para caminhar, mesmo que seja a passos mais lentos, mesmo que seja com mais dificuldades, mas tem que nos motivar a caminhar. Não é mesmo, Naí? Naí não precisa nem de ouvir isso, Naí. Naí não precisa nem estar aqui ouvindo isso, né? É isso aí. É muito importante isso aqui. Esse momento é muito importante. Mas se essa tivesse uma vazia, essa pequenininha ia trazer uma bênção que eu representava. É isso aí. Eu costumo sempre usar. Nós temos que ser sensível para ouvir a voz do Senhor. Não é mesmo? De graça. Desfrutar, né? Realmente, né? Poder desfrutar desse momento. Com certeza. Nós sermos úteis aqui. Né? Aqui é lugar de trabalhar, é lugar de adorar, é lugar de orar. Aqui é lugar disso. É lugar de propagar. Depois que a gente bate a linha na pipa. Mas aquela situação de Paulo falando do nosso exercício de melhorar. Vamos exercitar melhorar o ponto. Isso não estou falando. Olha só aqueles homens naquela situação. Tem coisa que trabalhar tanto. Terrível, hein? E daí, ele ainda ficar reservado com medo dele sair. E não ficaram muito de jeito. É isso aí. Fazer.
ali eles eram Testemunhar do Senhor. testemunhar, evangelizar. E eu tenho convicção que muitos daqueles bandidos aceitaram Cristo. Uhum. Todo mundo. É isso aí. Todos ouviram que eles cantaram. Todos ouviram. E isso é Não tinha explicação, né? Sem explicação. Né? A esperança do céu. É isso que motiva. Qual era o motivo? Esperança do céu. Esperança do céu, ela tem que nos olhar para a dificuldade não como uma dor, mas como uma oportunidade. Paulo ele vai falar isso na carta aos Filipenses. Olha o que ele fala aqui, que interessante. Às vezes eu estou em situação complicada e eu lembro dessa palavra aqui. Ó. Olha só que legal. Quero, irmãos, que saibais, tem Filipenses capítulo 1, versículo 12. E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. Olha só o que ele fala. As coisas que aconteceram a ele contribuiu. Né? Então, aqueles podem ser apanhados da praça pública e ser preso, ele não olhou ali como um abandono de Deus, mas ele olhou como uma oportunidade de pregar o evangelho na prisão. Não tem lógica isso. Não tem lógica isso. Né? E você vê pessoas em dificuldade, por que Deus está fazendo isso comigo? Você viu como é que ele mudou o foco? Doeu menos? Não, continua doendo a mesma coisa. As varadas doeram a mesma coisa. Mas mudou o foco. Ele tirou o foco do... Poxa vida, um cara só fazendo o bem e me bateram. Ele usa essa palavra. Né? Isso, tudo que aconteceu comigo para o proveito do Evangelho. É o que José fala com os irmãos dele. Não foram vocês que me mandaram para cá. Foi Deus que me mandou para aqui, para que eu pudesse trazer suprimento para socorrer vocês hoje. Você está vendo que muda a história? É aquilo que eu falo aqui, eu falo uma brincadeira boba aqui, né? Mas é baseado nisso. Né? Quando furou o carro, os pneus do seu carro, você fala assim, rapaz, o borracheiro precisa trabalhar. Você está entendendo? Ou você pode falar assim, puxa, de novo esse pneu furado. Vai continuar furado a mesma coisa. Você está entendendo? Então, se a gente começar a olhar as coisas que nos acontecem com a gente quando a gente reclama, não é mesmo? Eu procuro me vigiar, irmãos. Eu tenho procurado me vigiar nesse sentido. Quando eu vou reclamar de algo, eu procuro ver benefício disso. Benefício disso. É o que José vai falar, é o que Paulo vai falar, mais ou menos isso. Não foi vocês que me mandaram para cá, foi Deus que providenciou que eu viesse para aqui e sofresse do cárcere. Escravo, para hoje eu poder socorrer vocês. Não é? Tem até um hino que se canta, uma canção, a canção, né, que tem uma letra, né, que canta, canção fez muito sucesso um tempo atrás, que é uma canção bem ruim, sabe? É até um refrão que fala assim, sabor de mel, né? Eu já ouvi esse refrão. Você para analisar a letra dessa música? Aquele que te viu você passar na prova, você vai humilhar ex. A letra da música é assim. É mais ou menos assim a letra da música. Entendeu? Então, o que a gente aprende? É isso aí, mas nós estamos aqui para aprender. Ninguém aqui sabe tudo. Eu não sei tudo.
Eu não sou mais sabedor do que ninguém aqui. Eu estou até menos sabedor. Mas tem que aprender, para a gente trocar uma ideia em torno da palavra de Deus. Só para a gente caminhar nessa temática de aprender, vamos dar sequência nesse Colossenses aí, que Paulo vai abordar aqui uns pontos também nesse sentido de aprender. Olha só. Pula para o versículo 9. Versículo 9 do capítulo 1 de Colossenses. Por esta razão, nós também, desde o dia que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade e em toda sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, e frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Olha a oração de Paulo para essa igreja. Que eles fossem cheios do conhecimento. Cheio do conhecimento de quê? Da sua vontade. Conhecimento da sua vontade. E em toda sabedoria e inteligência espiritual. Qual o motivo? Para quê? Para que eu possa andar. Para que eu possa andar. Né? Para que possais andar dignamente diante de Deus. Você está entendendo como é que... Porque eu digo sempre que se o Senhor, o dia que nós cremos em Jesus, se nós tivesse sido arrebatados, tranquilo. Mas nós não fomos. Nós estamos aqui. Nós estamos aqui, nós estamos caminhando aqui. Então, como caminhar? Como andar? Aí Paulo vai trazer essa colocação aqui. Aprender. Né? Por causa da importância da nossa presença na igreja, uma das finalidades é para que a gente possa aprender. Aprender do Senhor, para a gente possa andar dignamente diante dele. Diante dele. Né? Então, quando eu aproximo do Senhor e eu aprendo cada dia mais dele, eu vou conseguir olhar para as dificuldades da vida de uma forma diferente. Eu não vou olhar como um lamento, mas eu vou começar a olhar como uma oportunidade. Uma oportunidade. Né? A oportunidade de ser mais justo, a oportunidade de ser fiel, a oportunidade de... Né? N oportunidade. Não é mesmo? E aí eu tenho uma brincadeira que eu faço, as pessoas me perguntam, né? Sobre jogar na loteria. Jogar. Aí eu sempre falo coisa, quando você for jogar, se você vai jogar na loteria, se você vai jogar num jogo qualquer aí, você não joga mentalidade de ganhar. Eu quero ganhar, eu quero ficar rico. Não joga essa mentalidade, não. Senão você nunca para. Você joga a mentalidade assim, eu vou jogar para ajudar o cara que ganhar mais. Então, você joga com essa esperança. Porque com essa esperança, você vai parar de jogar rapidinho. Vou ficar ajudando os outros. Nada, vai lá que você falar. Rapidinho você para, né? Mas você joga lá a esperança assim, não, vou jogar para me ficar rico. Vou ganhar na mega da virada. Você vai jogar todo ano, vai continuar lascado, né? Continuar lascado. Aí uma pessoa me perguntou, né? Sua igreja pode jogar? Ele perguntou se aqui pode jogar. O pessoal lá pode jogar? Eu falei, pode. E vou te falar, ele tem uma vantagem. O cara que reúne lá e jogar e ele ganhar, ele nem é obrigado a dar os 10%, para ficar tudo para ele. Não obriga ninguém a dar 10%, ele pode ficar tudo para ele. Porque se for outra igreja, tem que exigir os 10%, né? Opa, ganhou? 10%, tem que dar os 10% para aqui, né? Aí eu falo assim, então você pode jogar, né? Mas é isso, porque as pessoas às vezes ficam procurando. Isso aí. Aí você fala às pessoas, você pode jogar. Agora, deve, precisa. Não é mesmo? Isso aí. Isso.
É isso aí, eu sempre procuro ao longo esse assunto para poder dar uma pincelada desse sentido. Não é mesmo? Porque a religião, irmãos, que vai exigir isso. Ah, você pode isso, você não pode, você não pode. Mas a palavra de Deus, a palavra de Deus, ela nos traz essa liberdade, né? Todas, isso aí. Não me deixarei me dominar por nenhumas, né? Então essa é a nossa concepção. Oi? É ser dominado por essas coisas, que obviamente vai ser dominado, né? Você vê, bate televisão direto, gente, é jogo, é fraude. Aí estouraram outra aí que movimentou não sei quantos milhões de jogo. Pessoal, não sei quantos milhões conseguiram movimentar no jogo. O pessoal jogou. É aqui, ó. O ser humano é desse jeito. Oi? A igreja sim, quem estava tudo cultivado. Aí tudo o contrário, né? É que eles vão virar. Se não, fica sabendo. Muito grande. O que leva uma pessoa com essa nível de maturidade espiritual igual o Paulo é saber, é a firme convicção para onde vai. É a sequência de todo o capítulo aqui, vai falar, aí não vai dar tempo da gente abordar, fala da supremacia de Cristo. Né? Olha só um versículo aqui, ó, versículo 16. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visível e invisível, seja trono, seja dominações, seja principado, seja potestade, tudo foi criado por ele e para ele. Então eu sou dele. Né? Então eu não tenho que temer aquele que pode me matar. Não tem que ter medo daquele que pode me matar. Né? Eu tenho que ter medo daquele que pode me matar e lançar a minha alma no inferno. Mas eu já reconciliei com aquele que pode lançar a minha alma no inferno. Né? É essa convicção que fazia com que Paulo enfrentava a dificuldade, não só Paulo, mas muitos de nós conseguem enfrentar a dificuldade de nariz em pé, num certo sentido, sabe? No sentido de tranquilidade. No sentido de tranquilidade. Por quê? Porque eu sei de quem eu sou. Porque ele criou tudo. Ele criou tudo, né? Então, esse versículo adiante, a partir do versículo 15, fala dessa supremacia de Cristo.
em quem eu creio. Olha só, voltando um pouquinho aqui no versículo 11, ele vai dizer assim: corroborados em toda fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade com gozo, dando graça ao Pai, que nos fez idôneos. Olha só esse versículo aqui, o versículo 12. Olha o versículo 12, como é que nos encoraja a ficar firme na esperança que está reservada nos céus para nós. Sabe por que eu posso ficar firme? Porque ele me fez idôneo. Né? Ele me fez idôneo, ele me fez digno. Não é mais ou menos isso? Vê o que significa idôneo, você tem acesso aí? Então, a palavra idôneo, o que é que ela traz umas coisas aí? Adequado, mas o quê? Olha bem, ele me fez idôneo, me fez próprio, ele me fez apto. Oi? Capacitado. Ele me fez em condição de desempenhar. É ele que me fez. Né? Então, quando eu falo aqui que não é que eu tenho, mas é que eu posso. Porque ele me deu, ele fez, ele criou, ele preparou. Ele me fez idôneo. Né? Ele me fez idôneo para participar. Olha só que acompanha a profundidade disso aqui, irmãos. Ele me fez idôneo. Bota para o versículo aí. Versículo 12 do primeiro capítulo de Colossenses. Participar. Olha só que fascinante. Ele me fez idôneo. Então, se eu morrer e se eu viver longos anos, eu vou viver para a glória dele. Não é mesmo? Então, as aflições desse tempo presente não vai me abalar. Não vai me abalar. Você está entendendo o que fortalecia Paulo? O que fortalecia Paulo não era o poder das suas palavras, mas era o poder do seu conhecimento. Não era o poder das palavras que ele tinha, mas o poder dele estava no conhecimento. A força dele, não o poder, a força dele, né? Com certeza. É isso aí. Isso aí deu mais. Que quanto mais nós aprendemos do Senhor, a gente vai. Esse conhecimento tem que nos mover. Tem uma frase que eu acho interessante, eu vou falar para vocês aqui. Quem vai para o céu, quem está caminhando para o céu, não pode deixar marca do inferno para trás. Quem está caminhando para o céu, não pode ir deixando marca do inferno onde passa, com as suas ações e suas atitudes. Né? Você entendeu a frase? Você entendeu a frase? Quem está caminhando para o céu não pode deixar marcas do inferno para aonde passa. Como deixar marcas do inferno? É quando nós não damos um bom testemunho. Né? É deixar marcas do inferno. Eu tenho que deixar marcas do céu. Né, Catarina? Tem que deixar marca do céu, né, Catarina? Né? As pessoas têm que... A gente tem que ver de forma que as pessoas possam confiar na gente. Né? Ah, fulano de confiança. Não é mesmo? Isso é deixar marca do céu. Né? Eu fui no banco esse dia, eu fui estar com o Guilherme daqui para levantar o ego dele. Ele está meio para baixo. Fui no banco lá, uma pessoa falou assim: Tuí, mas o seu filho, rapaz, fantástico, que menino, que rapaz bom.
Eu falei, o artista, rapaz. Entendeu? Porque essas notícias é bom a gente ouvir, irmãos. Né? Porque a gente gosta da notícia ruim. Puxa vida, Guilherme, um pé de cachorro danado. A gente fala para 200 pessoas. Né? Então é isso, gente. Né? O Jorge com o seu como é que chama? Que aniversário? Soari, né? Nós temos que deixar marcas do céu. Nós não podemos deixar marca do inferno. Tem vezes a gente deixa, irmão, mas a gente tem que fazer de tudo para não deixar. A pessoa não estava esperando ouvir Com certeza. Aí, quer dizer, ela precisa ter raiva. É isso aí. Com certeza. Mas quando nós estivermos aqui, nós temos que caminhar, né, de uma forma a propagar o céu. Né? É mesmo? Dessa forma. Não é que se você for conversar com todas as pessoas que me conhecem, alguns não vai, de repente não. Mas a maioria tem que falar bem. Você não pode ter, né? Eu sei que nem todo mundo que convive com a gente gosta da gente. Né? Mas a gente tem que agradar pelo menos a maioria, gente. Não fica difícil. Não é mesmo? É isso aí. Não é? Então vocês entenderam a frase, né? Aquele que está caminhando para o céu não pode deixar marcas do inferno onde caminha, onde anda. Né? Porque ele nos fez idôneos. Ele fez idôneos para participar. Ele nos fez idôneo para participar da herança dos santos na luz. Né? E o qual, olha só para a gente encerrar no versículo 13, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele nos tirou. Não é eu que fiz por onde para ele me tirar. Ele me tirou. Ele me transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele nos transportou, irmãos. E é uma transposição que não há possibilidade de voltar. Uma transposição que não há possibilidade de voltar. É isso que é magnífico. Sabe por quê? Porque ele nos transportou, apesar de nós sermos pecadores. Ele conhece cada um de nós. Ele sabe aonde, o que nós vamos falar amanhã. Ele sabe. Ele sabe que nós vamos errar amanhã de novo. Mas ele nos transportou. E nós estamos firmados no reino do Filho do seu amor. Então, irmão, ao saber disso, eu posso ser uma pessoa melhor. Eu posso ser alguém melhor. Não é que eu tenho, mas saber que eu posso. E quando eu sei que eu posso, eu vou ter uma atitude diferenciada. Que Deus nos abençoe, que a sua palavra possa cada vez mais presente nas nossas vidas. Amém?